pessoal, bem-vindos à aula de História. Nós vamos continuar falando sobre o período colonial, mas especificamente sobre o ciclo do açúcar e as drogas do sertão, que passaram a ser comercializadas na colônia e passaram a ter grande importância, movimentando parte dessa economia, tá? Para a gente falar da economia açucareira, é preciso que a gente entenda que essa economia estava baseada em 4 pilares. Primeiro, as práticas mercantilistas, que eram um reflexo da Europa, do que se vinha da Europa, adotado pelo rei de Portugal. O rei, assim como qualquer outro rei absolutista da Europa, ele tinha como base econômica o mercantilismo, que, entre outras características, era determinado pelo protecionismo, pelo metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos, pela balança comercial favorável, e enfim. A produção do açúcar aqui no Brasil, ela passou a gerar lucro para a metrópole, para Portugal. E esse lucro refletia exatamente essa política mercantilista de enriquecer o Estado Nacional. A adoção do plantation, como era essa economia açucareira, como o açúcar era plantado e era produzido. Então eram grandes extensões de terra, isso caracterizava o plantation, grandes extensões de terra, ou seja, grandes latifúndios, plantando uma única cultura, ou seja, a monocultura, que no caso era a cana-de-açúcar. Por quê? Porque eles precisavam de muito açúcar, eles vendiam para o exterior. Então era necessário que eles plantassem um vasto território de um único produto, no caso a cana-de-açúcar. O alto lucro nesse mercado, o açúcar era um produto que nem todos os países possuíam, mas era um produto muito eficiente, era um produto que todos os outros países queriam ter porque fazia parte já. Eles precisavam desse açúcar. Então outros países da Europa passaram a comprar esse açúcar de Portugal. E por último, o financiamento holandês. Portugal passa a ter uma parceria econômica com a Holanda, que depois nós vamos ver que os holandeses vão acabar invadindo o Brasil e administrando por algum tempo, a região de Pernambuco. Nós vamos falar sobre essa invasão holandesa, mas enfim, por um outro período, os holandeses e os portugueses tiveram essa parceria comercial e a Holanda financiou esses engenhos aqui no Brasil para a produção da cana-de-açúcar. Voltemos no tempo para falarmos do período pré-colonial, que vai aí desde 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, até 1530, quando finalmente o rei português entendeu que era preciso povoar o território para evitar invasões estrangeiras. E a partir de então, dá-se início o ciclo açucareiro. As primeiras mudas da cana-de-açúcar chegam no Brasil. O nosso Brasil vai ser dividido em capitanias hereditárias, nós já falamos disso. Apenas 2 capitanias prosperaram, que é São Vicente e Pernambuco. E são dessas capitanias que nós vamos falar, porque essas capitanias prosperaram graças à produção da cana-de-açúcar, graças aos engenhos da cana-de-açúcar. Então é a partir daí que o rei de Portugal entende que se ele queria lucrar com essa colônia, era investindo na produção do açúcar. Porque era um produto muito valorizado na Europa, os outros países europeus não possuíam, não tinham esse açúcar. Então era um produto muito fácil de ser vendido, era muito caro. Então o que foi que o rei fez? Passou a investir nos engenhos da cana-de-açúcar e isso tem início basicamente com essas 2 capitanias que vocês lembram, das 14 capitanias, 2 prosperaram, que era São Vicente e Pernambuco. Então, a exemplo dessas outras 2 capitanias, essa produção, esses engenhos passam a se proliferar na colônia. E é justamente nesse período em que, para os portugueses, vai haver a necessidade de trazer escravos para trabalhar como mão de obra nessa produção da cana-de-açúcar. Por quê?
Porque eram os indígenas, por diversos motivos, a gente já falou sobre isso. Os indígenas fugiam com muita frequência, existia a questão da igreja, os jesuítas estavam pegando no pé dos portugueses para não escravizarem os índios, não é? Os índios, eles estavam ali quase como um projeto pessoal da igreja para a catequização. E, entre outros motivos, a cultura indígena era muito diferente. Eles estavam na terra dele, no lugar deles. Era muito eficiente essas fugas, porque eles conheciam essa terra como ninguém. E é aí que, por tantos motivos, os europeus portugueses passam a trazer esses escravos do continente africano, praticando lá na África o que nós chamamos de escambo, trocando esses produtos que eram de fácil acesso para os portugueses, mas não eram para os africanos. Eles trocavam esses produtos na África e adquiriam esses escravos. E isso vai gerando lucro. Esse comércio de escravo vai gerando lucro. Por quê? Porque os engenhos da cana-de-açúcar no Brasil, eles só cresciam. E a principal mão de obra era a mão de obra escrava. A base, na verdade, dessa economia era a mão de obra escrava. A mão de obra escrava. Então, quanto mais os anos passavam, maior a necessidade da vinda de escravos para o Brasil. Então, nós temos aí duas economias que passaram a crescer no Brasil. Economia açucareira e, paralelamente, a economia do tráfico negreiro. A sociedade açucareira, no período colonial, como estava a divisão dessa pirâmide em grupos sociais? Então, veja bem, no período pré-colonial, nós temos os capitães donatários, aqueles que recebiam as capitanias hereditárias e eram donos dessas grandes capitanias. Abaixo delas, os seismeiros, abaixo dos seismeiros, os indígenas, enfim. Aqui nós temos uma transformação dessa pirâmide social, então acima nós temos os senhores de engenho. Essa classe intermediária entre os senhores de engenho e a base da economia, que eram os escravos, nós temos vários trabalhadores livres, que eram os senhores de terra, que eram pessoas que não tinham um engenho, mas tinham uma pequena propriedade de terra. Carpinteiro, ferreiro, comerciantes, enfim. Então, eram trabalhadores livres e abaixo, como base, os escravos, divididos entre indígenas e africanos, sendo que maciçamente estavam os africanos. Professora, você tem falado sobre engenhos, mas eu não tenho conseguido entender o que era o engenho do período colonial. Os engenhos nada mais eram do que fazendas que produziam o açúcar, desde a plantação, a colheita, até todo o processo que leva na conversão do produto final, que era o açúcar, para que ele fosse levado até Portugal e fosse vendido a partir daí, tá? Então, vários engenhos foram criados, construídos aqui no Brasil durante o período colonial, e ele, para ser um engenho de fato, ele precisava de algumas características específicas, de algumas construções específicas. Basicamente, o engenho era formado por 5 grandes construções, que era a casa grande, onde morava o senhor de engenho, a senzala, onde ficavam os escravos, que era constantemente vigiado, inclusive, o canavial, onde eram plantadas as canas de açúcar para serem colhidas e levadas até a moenda, onde essa cana era moída, e se passava ali todo o processo para o produto final, para chegar ao açúcar. E a igreja, que inclusive não está aí, mas a igreja era uma das construções importantes. Esse senhor de engenho, ele construía próximo à sua casa uma capela, uma igreja do santo da sua devoção, e ali os jesuítas celebravam e batizavam os filhos do senhor de engenho e alfabetizavam os filhos dos senhores de engenho, também praticavam a catequização dos indígenas, então era uma construção também importante. Essa estrutura fazia parte dos engenhos. As drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Eram produtos tipicamente da região do sertão brasileiro, da região norte, principalmente da floresta amazônica, que começaram a ter importância tanto dentro da colônia, como muita aceitação no exterior, em alguns países europeus. Entre esses produtos estavam a castanha do Pará, o guaraná, o cravo, a canela,
o cacau, o urucum. Então, são esses produtos tipicamente da região que começaram a ter essa importância e esse peso econômico, inclusive passaram a ser vendidos fora da colônia brasileira. E tiveram muita importância, e isso foi muito significativo, porque o nosso interior passa a ser gradativamente explorado por conta desses produtos e eles vão movimentar essa economia. Isso significa que a economia, embora a gente falasse de um monopólio, em que se tratasse apenas da produção rigorosa da cana-de-açúcar, e era uma produção que cada vez mais crescia, mas é importante que a gente destaque esses produtos que também começaram a movimentar esse mercado consumidor. E por fim, vamos falar sobre a pecuária do período colonial, junto aí com a economia da cana-de-açúcar. A grande pergunta é por que falar do gado, da criação do gado bovino, junto com essa outra atividade econômica, qual a ligação que os dois possuíam nessa época? O gado ele vem para o Brasil em 1549, Tomé de Souza, o governador-geral, é quem traz esse gado. A princípio ele vem mais pela questão da força motriz dentro dos engenhos, era preciso esse animal com essa capacidade, com essa força para o trabalho nos engenhos. Mas assim, gradativamente esse gado vai ocupando uma importância muito grande. Primeiro, porque se adapta muito bem a essa região. Segundo, porque ele passa a ser também base de alimentação. Imagine que nessas fazendas existiam muitas pessoas, essas pessoas precisavam ser alimentadas. Então a carne bovina ela vai ser essencial aí e inclusive vão passar a produzir o charque, que é a carne seca, carne salgada, que tinha mais durabilidade. E aí o rei chega a determinar, posterior a isso, ele chega a determinar, baixar um decreto, delimitando, na verdade, separando as fazendas, as roças das canas-de-açúcar, com os currais, que eram as fazendas de gado. Eles chamavam de currais de gado. Por quê, professor? Porque era muito complicado esse gado estar junto no mesmo território, no mesmo terreno das plantações da cana-de-açúcar, porque muitas vezes esse gado, se em grande quantidade, ele ia danificar essas plantações. Então, o que o rei determinou? O gado ele veio para ficar, esse boi ele não precisava ser transportado novamente para a Europa. Então, os currais de gado, eles seriam criados, instituídos, implantados no interior do Brasil. E as roças, as plantações da cana-de-açúcar, elas seriam destinadas ali nas terras do litoral. Então, com o passar dos anos, esses currais de gado, eles só aumentaram. E isso fez com que tivesse um maior acesso do interior brasileiro, porque esse gado vai se adaptando a essa região. Existe uma quantidade absurda de currais de gado que passam a existir e também graças a isso, a essa outra atividade, o interior brasileiro vai gradativamente sendo mais explorado.